Imagens mostravam que aquela pessoa praticamente não tinha cérebro. Então, sempre pensamos, temos que ter um cérebro de 1,5 kg para que todas as nossas funções cognitivas se desenvolvam adequadamente. Mas, às vezes, há exceções. Ele tinha se formado com honras em matemática. O Dr. Ramírez me corta com bisturi. Eu dormi, é a última coisa que me lembro. No entanto, Javier Vanegas não estava dormindo, estava morto. Os médicos estavam acompanhando uma morte sem agonia. Mas aconteceu uma coisa. Algo que eu tenho que descrever como algo maravilhoso. Se eu perguntasse em que parte do seu corpo está a sua consciência, o que você me diria? Você pensou na sua cabeça? Bom, permita-me dizer que está errado. Final dos anos 90, Yorkshire, Inglaterra. O doutor em neurologia, John Lorber, trabalhava como professor na Universidade de Sheffield quando recebeu a visita de um jovem que sofria de uma forte dor de cabeça. O que ele descobriu em seguida abriu um dos debates mais complexos da ciência moderna. É possível viver sem cérebro? O paciente reclamava de muita dor de cabeça, não conseguia se concentrar. Inclusive, ele dizia que sua visão ficava turva e que a dor deixava ele desesperado. O médico ficou muito intrigado, revisou o histórico e descobriu que o paciente era um gênio. Ele tinha se formado com honras em matemática. Então ele disse que podia ser um tumor, podia ser que ele tivesse alguma coisa e pediu uma tomografia, um exame para ver o que tinha dentro da cabeça dele. O impressionante é que depois do exame, ele ficou abismado, pois as imagens mostravam que aquela pessoa praticamente não tinha cérebro. Imediatamente, o Dr. Lorber realizou mais exames e descobriu que aquele jovem sofria, sem saber, de uma doença chamada hidrocefalia. O líquido cefalorraquidiano não existe em grande quantidade. Ele se renova várias vezes por dia. Mas o que acontece quando um bebê nasce e tem um problema com a circulação desse líquido? Ele começa a esmagar o cérebro contra o crânio e acaba danificando tudo que tem a ver com nossos sentidos, tudo que tem a ver com a motricidade, sensibilidade e com a cognição. Isso é a hidrocefalia. O que o Dr. Lorber descobriu é que esse aluno, por ter tido hidrocefalia, tinha basicamente uma camada de 1 milímetro que recobria todo o crânio por dentro. E isso era o cérebro dele. Era um cérebro quase inexistente que pesava apenas cerca de 150 gramas. O cérebro saudável pesa 1,5 kg. Quando se fala de cérebros de 300 gramas, 200 gramas ou menos, realmente fica complicado, porque o cérebro de um chimpanzé tem 450 gramas. O cérebro dos australopitecos tinha 650. E levamos muitos milhões de anos para ter esse cérebro de 1,5 kg. Então, sempre pensamos, temos que ter um cérebro de 1,5 kg para que todas as nossas funções cognitivas se desenvolvam adequadamente. Mas, às vezes, há exceções. Uma menina colombiana chamada Maria Gabriela é uma dessas exceções. Meu nome é Gabriela e eu gosto que me chamem de Gabi. Esse burrito, eu tenho 14 anos, na verdade quase 15. Queria chegar lá. Quando eu não tô estudando, eu assisto TV e a gente vai no parque também. Na mata. A Gabriela nasceu de cesariana e supostamente os pediatras e os médicos disseram que ela era normal, mas com o passar do tempo ela não fazia coisas que eram consideradas normais. Quando a gente finalmente, com uns 2 anos, conseguimos que fizessem uma ressonância
percebemos que ela tinha uma anomalia do lobo frontal, ou seja, faltava um pedaço grande do cérebro enorme. A conclusão médica foi que, entre a 15ª e a 30ª semana de gestação, formou-se na cabeça de Gabriela uma hidrocefalia que ocupou o espaço correspondente aos lobos frontais. Ela começou com a terapia de neurodesenvolvimento e avançou um pouco na fala. Aos 6 anos, ela já falava bem. Gabrielinha é uma menina que dá para perceber pela fala, pela vozinha, que fala um pouquinho enrolado. E porque depois da cirurgia ela caminhava um pouco encurvada. Mas a Gabrielinha hoje é uma menina muito saudável. O Dr. John Lorber dedicou mais de 30 anos de sua carreira ao estudo desse tipo de caso e documentou mais de 600 pacientes que conseguiram sobreviver e levar uma vida normal sem uma grande parte do cérebro, mas ainda mantendo suas capacidades. Bogotá, Colômbia, 20 de outubro de 2013. Javier Vanegas entrou no armazém de Corabastos onde trabalhava. O que Javier não sabia era que ele estava prestes a morrer. O Lázaro de Corabastos é um dos casos mais enigmáticos da história da Colômbia. Corabastos são armazéns e armazéns e armazéns cheios de comida. A porta 6 e a porta 4 do Corabastos se transformaram em uma boca do que há de pior: droga, prostituição, armas. E aí trabalhava um reciclador. O nome dele é Javier Vanegas. Aí, nessa porta tão perigosa, ele foi apunhalado. Javier Vanegas teve uma briga com uma mulher do mercado e recebeu uma facada no peito, bem na altura do coração. Ele quase morre pela hemorragia e é levado rapidamente a um hospital mais próximo, mas não podem fazer nada por ele, porque não há como ajudá-lo. Nesse momento, aparece um milagre. E, na verdade, já estava nas últimas, porque o que eu cheguei e disse à minha mulher foi: querida, amo muito você, amo muito meu filho e as minhas filhas, cuide deles por mim. Quando me fizeram entrar na sala de cirurgia, chegou o Dr. Ramírez, me corta com bisturi. Eu dormi e é a última coisa que me lembro. No entanto, Javier Vanegas não estava dormindo, estava morto. O corpo do Javier Vanegas estava morto. Inclusive, o coração se dilatou e se mostrou cadavérico. Abriram o peito dele, separaram o externo, tiraram o coração e o Dr. Miguel Ramírez fez algo que poucas vezes se faz. Com as suas próprias mãos, ele fez uma massagem cardíaca. A Organização Mundial da Saúde diz que só se pode fazer isso por 20 minutos. Depois, deve-se declarar o óbito da pessoa. Até que depois de 46 minutos, Javier Vanegas acordou. É um dos poucos casos de ressuscitação desse tipo na história do mundo. Javier esteve morto durante 46 minutos e depois ressuscitou. Mas apesar de seu corpo ter recuperado as funções vitais, os médicos temiam que seu cérebro tivesse graves sequelas devido ao prolongado tempo que passou sem receber oxigênio. Durante um processo pelo qual, por exemplo, o coração para, deixa de chegar sangue ao corpo, incluindo o cérebro. O cérebro precisa de muita energia o tempo todo, um monte de sangue, um monte de oxigênio, e vai literalmente se desligando. Como é seu nome? Meu nome é Javier Vanegas. E quantos anos você tem? Tenho 39, 3 filhos. E você já quer ir embora? Sim. Mas fico feliz que você já esteja muito bem. Quando Javier Vanegas ressuscitou, os médicos acharam que ele ia ter problemas neurológicos. E achavam que esse senhor talvez fosse ficar como um vegetal, porque é muito comum isso acontecer. O estranho é que poucos minutos depois, quando Javier Vanegas acordou, ele fala. E a primeira coisa que disse foi: venho do céu. Após permanecer clinicamente morto durante 46 minutos,
De maneira incrível, Javier Vanegas despertou, sem nenhuma sequela neurológica. O Dr. André Ramírez, ele me dizia, Javier,